muito forte. A temperatura da superfície do Pacífico Equatorial precisa ficar pelo menos 2 graus Celsius acima do normal por vários meses seguidos. Os estudos científicos mostram que em eventos de El Niño muito forte, há chuvas bastante intensas no Rio Grande do Sul e não são só em regiões muito localizadas. Praticamente, o sul do Brasil é afetado. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Então, em eventos muito fortes, o que acontece é que os seus impactos são mais previsíveis. E também, como ele está muito forte e o El Niño afeta não só a precipitação, ele também afeta a temperatura, condições de temperatura mais elevada, a gente tem mais calor disponível, ajuda na evaporação. Então, quando passa alguns sistemas atmosféricos por determinados locais que estão mais aquecidos, esses sistemas podem causar chuvas mais fortes. De acordo com as previsões, o El Niño deste ano deve atingir o pico de intensidade entre outubro e dezembro, podendo se estender até abril do ano que vem. E deve ter impactos diferentes em cada região do Brasil. Tanto o sudeste brasileiro quanto o centro-oeste é a região de mais incerteza quanto aos impactos do El Niño do ponto de vista de chuvas. Porque essa região do país, ela está numa área de transição entre impactos opostos do El Niño. Pode haver estimativas de chuvas ligeiramente acima do normal, ou seja, mais intensas no verão. Temperaturas no ano principalmente no centro-oeste, aumentam as condições favoráveis para grandes queimadas. O ano promete ser especialmente Que fofo, pupuqueiulas! E que o bubu e pegou e sacaneou coco e puro chicken. Com muitas árvores realmente mais frescas. Usar chapéu se for sair e o mais importante, não esperar a criança pedir água. Quando a criança diz que está com sede é porque ela já está um pouquinho desidratada. E muita atenção aos sinais de desidratação. Olho escuro, boquinha seca, a criança muito molinha, tem que hidratar imediatamente. Também febre alta, tontura, confusão mental. São sinais de exaustão por calor e isso exige que se vá no isso imediatamente. O bebê de menos de 6 meses que está em alimentação exclusiva, a mãe deve oferecer o peito o tempo todo, com mais frequência do que o habitual, e ela beber muita água também. Acima de 34 graus, quando está muito quente, o ventilador ele aquece ainda mais o corpo, então é melhor não usar. No caso de chuva forte ou enchente, a criança jamais deve entrar na água, brincar em água de alagamento. É o menor sinal de risco de deslizamento ou alagamento do seu bairro. Fique atento, vá para um lugar seguro, leve uma mochila com documento, remédio, lanterna, carregador de celular, fralda no caso de bebê, água potável. E fique muito atento aos avisos das autoridades. Como a gente viu, não é uma questão de alarmar, é uma questão de se preparar. E tem região do Brasil que já está fazendo isso. No Pantanal, por exemplo, os preparativos para a temporada de fogo já começaram. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 9 dos 10 incêndios da história do Pantanal aconteceram neste século. E para evitar que isso aconteça novamente, bases dos bombeiros estão espalhadas por todo o Mato Grosso do Sul e a tecnologia virou aliada. No Pantanal, o combate ao fogo começa muito antes das chamas, com o monitoramento das águas, a pesquisa científica e o planejamento das ações necessárias para reduzir o risco de incêndios. Isso exige a integração entre bombeiros, brigadistas, pesquisadores, produtores rurais e órgãos ambientais. Transformar conhecimento em ação é hoje uma das principais estratégias para proteger o Pantanal. Porque aqui a água sempre ditou o ritmo da vida. E quando ela diminui, todo o bioma muda.
Entender o comportamento das águas e os ciclos de cheias e secas no Pantanal deixou de ser uma questão científica. Atualmente, o volume de informação da ciência determina decisões importantes para o combate ao fogo na maior área alagável do planeta. Por isso, o planejamento é essencial e aparece muito antes da estiagem. Diante desse cenário, Mato Grosso do Sul antecipou as medidas de preparação para o período crítico. Um decreto de emergência ambiental reforça o monitoramento das áreas mais sensíveis, amplia o planejamento das equipes e fortalece estratégias como o manejo integrado do fogo. A lógica agora é agir antes que a primeira fumaça apareça. A ideia é que nós estabeleçamos pelo menos um atendimento. Como também os produtores rurais, as regiões são alertadas e avisadas desses incêndios para que me pegou e chegou no coco e puro chicken. Bem responde. Há pouco mais de 100 anos, as jubarte estavam perto da extinção. Hoje, já são mais de 25 mil animais no nosso litoral. E o mais interessante é que a volta delas não é só importante pelo espetáculo que elas fazem, mas as baleias também têm um papel muito importante no equilíbrio dos oceanos e do clima do planeta. Quem vai contar essa história pra gente é a nossa ecorrespondente Catarina Grisotti. Olá pessoal do Repórter Eco, a gente está no pico da temporada de baleias no Brasil. Algumas espécies vêm para nossa costa para se reproduzirem, para descansarem, depois voltam para a Antártica para se alimentar. E a gente está aqui em Ilhabela e vamos ver se a gente dá a sorte de encontrar com alguma delas hoje. É muito louco quando você está procurando baleia, porque parece que o seu cérebro te engana e você vê borrifos onde não existe essa ilusão de ótica. E eu ainda dei sorte de encontrar a Lari e fazer esse embarque com ela, que é bióloga e faz avistamento de vida marinha por aqui. Bom, o Brasil saía antes para caçar as baleias e hoje em dia a gente sai para contemplar. É um dos maiores casos de sucesso na conservação, tanto brasileira quanto mundial. Pra você ter uma ideia, o nível de população dessa baleia jubarte que migra para a costa brasileira era de mais ou menos 25 a 30 mil baleias antes do período da caça, lá em 1600. E aí, quando chegou na década de 50, esse número caiu para menos de 500 baleias. A gente quase levou essa população que migra para o Brasil à extinção. E agora, quase 40 anos depois da proibição da caça, que aconteceu em 1987, aqui no Brasil, a gente já tem contabilizado de 25 mil a 30 mil baleias. As baleias são animais incríveis, mas o que pouca gente sabe é o quanto elas são aliadas no combate às mudanças climáticas. Quando as baleias defecam, elas soltam plumas fecais que são cheias de nutrientes, e esses nutrientes estimulam a produção de fitoplâncton, de algas, seres que transformam CO2 em oxigênio. Então, não só diminuem a quantidade de CO2 que está no oceano e, consequentemente, na atmosfera, como eles também produzem mais de 50% de todo o oxigênio que a gente respira. E não só isso, como as baleias migram tanto pelos polos até os trópicos, mas também vão em profundidades muito grandes, elas misturam as massas de água e isso traz nutrientes do fundo para a superfície, o que também aumenta essa quantidade de fitoplânctons. E não só isso, como a baleia é um animal muito grande, ela é formada, como todos nós, de carbono. Né? Então, quando uma baleia morre, ela leva consigo toneladas de carbono no seu corpo, mais ou menos 33 toneladas, e isso pode ficar por muitos séculos embaixo d'água. Então, é um carbono que está aprisionado ali e não vai sair. E só para ter uma ideia da quantidade, uma árvore por ano absorve mais ou menos 30 quilos de CO2. Então, a baleia ela faz um trabalho, uma baleia só, que uma árvore faz durante milênios.
Então é muito especial ver essas baleias prosperando aqui no litoral do Brasil. A minha vontade é que todos possam ter esse tipo de experiência, porque é realmente transformador e transforma não só a nossa relação com a natureza, mas com a relação com a própria vida, que fica muito, muito, muito mais emocionante. Depois de 10 anos de preparação, o momento histórico. Tudo cuidadosamente preparado na noite anterior. Check-up completo, últimos testes na jaula. Depois de 100 anos, um tigre vai voltar a pisar na bela paisagem do sudeste do Cazaquistão. A tigresa, chamada Umid, pressente o momento. A porta se abre. A corrida para a liberdade. A ideia é reintroduzir tigres siberianos da Rússia no lugar do tigre cáspio, extinto há mais de 100 anos na região. Para isso, animais que fazem parte da dieta dos felinos foram inseridos gradualmente na reserva nos últimos anos. Outros 3 tigres estão sendo preparados para viver na reserva. Mas a tigresa só vai ganhar a companhia deles quando os cientistas tiverem certeza de que ela está adaptada ao novo habitat. E no próximo bloco, uma história inspiradora. Um ex-designer de moda que resolveu mudar de vida e plantar árvores no centro de São Paulo. Ele já tem 40 anos de carreira entre televisão, cinema e teatro, que foi onde ele começou. Mas teatro, TV, cinema, família, amigos, tudo faz parte de um pacote na sua vida. Eu amo atuar, faço isso porque amo, e amo estar perto das pessoas que me amam, dos amigos, da minha família. De quem gosta de estar perto de mim. Então, eu acho que esse é o pacote perfeito na vida. Marcelo Faria, nesse domingo no Persona, horário alternativo na segunda-feira. Segunda no Roda Viva. Quando a tecnologia ensina, quem aprende? A inteligência artificial acelera o fim das salas de aula como conhecemos. Quais os perigos de deixar essa revolução nas mãos do Vale do Silício? Um debate com o professor titular de educação da Universidade de Colômbia, Paulo Blickstein. Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva, com Ernesto Palha. Roda Viva, apoio, Bradesco Empresas e Negócios. Abra uma conta para a sua empresa. Vivo, há mais de 20 anos investindo em cultura no Brasil. Para fotógrafo bom, não tem tempo ruim. O cara fotografou povos isolados na Amazônia, Copas do Mundo, golpes, guerras e Carla Pérez sem roupa. O gigante Pedro Martinelli está no Provoca desta terça, 10h30 da noite. Repórter Eco está de volta com uma história que começou há 20 anos. Eduardo Pazian tinha uma carreira de sucesso, dinheiro e reconhecimento. Mas foi quando começou a cuidar da terra que encontrou o verdadeiro sentido: plantar. Estamos aqui na região central de São Paulo. Hoje eu vim conhecer uma história daquelas que aquece o coração. Um morador da região decidiu mudar não só a paisagem do seu bairro, mas